Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de geometria analítica é o seguinte: os gráficos de duas funções polinomiais do primeiro grau, f e g, estão representados a seguir. Então temos a figura com as duas funções f e g. A pergunta do exercício é a seguinte: qual é a lei que define a função g? A função g é a reta em azul escuro e a função f é a reta em vermelho. Vamos verificar quantos pontos são possíveis determinar na reta g, na função g. Primeiro ponto, x igual a 0 e y igual a 4. E o outro ponto, não temos um valor, que é a interseção da reta g com a reta f. Esse ponto é desconhecido. Vamos ter que utilizar a reta f, a função f, determinar a coordenada desse ponto desconhecido e, a partir daí, determinar a lei que define a função g. Então, vamos determinar os outros pontos. O outro ponto, que pertence à reta f, x igual a 5 e y igual a 3. E o outro ponto da reta f, além do ponto da interseção, x igual a 0 e y igual a menos 1. Então, vamos utilizar esses dois pontos para determinar a equação da reta da função f e, a partir da reta da equação f, determinar a coordenada do ponto desconhecido, que é a interseção da função f com a função g. Então, f de x, vamos fazer o determinante. Então, o primeiro ponto, já que vamos determinar a reta, será x e y, pontos desconhecidos. Número 1 na terceira coluna. Agora o segundo ponto, x igual a 5, y igual a 3, número 1 novamente. E o outro ponto, x igual a 0, y igual a menos 1. E agora igualamos o determinante a 0. Vamos utilizar a regra de Sarros, então vamos copiar primeira e segunda coluna do lado de fora do determinante e agora calcular o determinante. Então vamos multiplicar as diagonais principais, x vezes 3 vezes 1, é 3x. Depois y vezes 1 vezes 0, é 0, então mais 0. E 1 vezes 5 vezes menos 1, menos 5, então mais menos 5. Agora vamos fazer os valores negativos, então menos 1 vezes 3 vezes 0, é 0. X vezes 1 vezes menos 1, então menos x, novamente menos. Y vezes 5 vezes 1, 5y, igual a 0. Então vamos reescrever agora a equação, 3x mais 0, não vamos escrever o 0, positivo com negativo, então menos 5, novamente menos 0, não precisamos escrever. Negativo com negativo, positivo, então mais x menos 5y igual a 0. Agora, agrupando os termos semelhantes, 3x mais x, 4x, menos 5y, menos 5 igual a 0. Então, temos a equação da reta da função f de x. O ponto da interseção, ele tem a seguinte coordenada x desconhecemos, mas sabemos a coordenada y, é 0. Portanto, vamos utilizar o 0, substituir na equação. Então, será 4x menos 5 multiplica 0, menos 5 igual a 0. Continuando o desenvolvimento, 4x menos 5 vezes 0 é 0, então menos 0, menos 5 igual a 0. 4x igual a 5, x, portanto, igual a 5 dividido por 4. 5 quartos é o valor de x. Então, vamos anotar essa coordenada. Agora temos condição de determinar a equação da reta g, ou seja, a lei que define a função g, utilizando os pontos conhecidos que pertencem à reta g. Vamos utilizar o mesmo processo, então g de x, o determinante, x e y, para podermos determinar a equação da reta, o número 1 na terceira coluna, o primeiro ponto, primeiro par ordenado, 0 e 4, número 1 na terceira coluna, e o outro par ordenado, 5 quartos, 0 e 1 na terceira coluna. Vamos igualar a 0. Repetimos a primeira e segunda coluna do lado de fora do determinante e agora fazemos as multiplicações das diagonais. Então, a primeira diagonal, x vezes 4 vezes 1, 4x. Depois, y vezes 1 vezes 5 quartos, mais 5y dividido por 4. Depois, 1 vezes 0 é 0, então mais 0. Agora os valores negativos, 1 vezes 4 vezes 5 quartos,
podemos simplificar 4, com um 4 no denominador, irá restar 5, então 5 vezes 1, 5, menos 5. Depois, x vezes 1 vezes 0 é 0, então menos 0. Y vezes 0 vezes 1 também é 0, então menos 0 é igual a 0. Continuando o desenvolvimento, 4x mais 5y dividido por 4 menos 5 igual a 0. Então temos o 4 no denominador. Vamos multiplicar toda a equação por 4 para eliminar esse 4 no denominador. Então, multiplicando a equação por 4, 4 vezes 4, 16, então 16x. 5y dividido por 4 vezes 4, então vamos simplificar o 4. O resultado será 5y. E menos 5 vezes 4, menos 20. É igual a 0 vezes 4, 0. Agora vamos isolar o termo com y, então será 5y igual a menos 16x mais 20. E agora vamos isolar y. Então será y igual a menos 16x mais 20 dividido por 5. Então já temos a lei que define a função g. Então vamos trocar y por g de x. Y e g de x têm o mesmo significado. G de x é igual a menos 16x dividido por 5, separando o 5 em duas parcelas, e aqui dividimos o 20 por 5, será 4. Então a resposta do exercício, g de x igual a menos 16x dividido por 5 mais 4. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.